Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que é a ressignificação, o ressurgimento, digamos assim, de uma região que é a Europa Central. Bom pessoal, esse tema é um tema que ele já vem se desenvolvendo há algum tempo, né? As novas configurações da expansão da própria União Europeia vem trazendo um pouco dessa discussão a respeito não só do que é o projeto europeu, mas também qual é o papel de cada um dos países que formam mais ou menos as diferentes regiões, mesmo dentro da União Europeia ou dentro do continente europeu como um todo, ainda que fora do enquadramento institucional da União Europeia. Mas principalmente a partir de fevereiro desse ano, a gente vem observando, em razão da invasão russa ao território ucraniano, um papel cada vez maior de ressignificação e talvez uma aceleração no processo de reconstituição dessa região como uma região importante para a Europa. Então vamos lá, acho que é interessante a gente voltar, né, um pouquinho no tempo para a gente poder fazer essa discussão e entender mais ou menos como que a Europa estava dividida depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Eu já vou fazer um pequeno adendo que vai fazer com que a gente volte um pouquinho mais, volte lá para o século XIX, mas para esse primeiro momento acho que é interessante a gente pensar essa divisão depois da Segunda Guerra Mundial. E essa divisão, ela envolve uma constituição importante do continente europeu entre aqueles países que estavam ocupados por tropas soviéticas, aqueles países que estavam ocupados por tropas dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da França, e aqueles países que, de forma relativamente autônoma, expulsaram os nazistas do seu próprio território. Né? Então a gente tem aí, de uma forma ou de outra, três grandes regiões que vão ser ocupadas por essas tropas depois, né, tanto da queda do fascismo na Itália, em 1942, quanto da derrocada, né, da perda da Segunda Guerra Mundial por parte das forças nazistas no continente europeu e também nas colônias na África e na Ásia, que é a Europa Ocidental, que é aquela região de países em que a gente vai ter uma concentração maior de tropas britânicas, francesas e americanas, e a Europa Oriental, onde a gente vai ter a concentração das tropas soviéticas, que vão estar de forma terrestre ocupando esses territórios que eram pertencentes anteriormente, né, seja ao projeto colonial expansionista nazista, seja ao território da Alemanha como né, originalmente organizado e depois repartido depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Né? Então a gente tem essas duas grandes regiões ali na Europa, contando também com dois países, a Iugoslávia e a Albânia, que foram países que, com suas próprias forças armadas, expulsaram os nazistas dos seus territórios, assim como países que tiveram relações, estiveram ligados aos nazistas, mas que se reaproximaram dos aliados em razão da reestruturação das relações estratégicas dentro do continente europeu, como Portugal, Espanha, Itália e Grécia, que eram regidas, né, e Turquia também, que eram regidas por ditaduras militares. Né? No caso da Espanha e de Portugal, os regimes fascistas de Franco, né, de Francisco Franco na Espanha, e de Antônio Salazar em Portugal, o reinado da Itália, restaurado depois da queda do Mussolini. Na verdade, o reino da Itália nunca deixou de existir, mas o Duce, né, ao ser morto, acaba implodindo, né, o sistema jurídico que ele havia construído, e há uma reconstituição, agora me fugiu o nome, uma reconstituição da monarquia lá na Itália, que vai cedendo o poder cada vez mais para os militares, da mesma forma como acontece na Grécia. Na Turquia, já desde 1922, a gente tem um regime importante, que é o regime militar secular lá naquele território. Né? Então você tem, mesmo dentro dessa área que a gente chamaria de Europa Ocidental, e vejam que a gente chama de Europa Ocidental, não tanto porque esses países estão mais ao ocidente, não é uma questão geográfica, mas sim uma posicionalidade geoestratégica, digamos assim,
a gente tem nessa Europa Ocidental diferentes caracteres, diferentes países de diferentes caráteres, né? Inclusive países que depois foram entrando para a OTAN, que originalmente não faziam parte desse regime, como é o caso de Portugal e Espanha, que entraram apenas lá nas décadas de 60, 70 do século XX, não quando a OTAN surge na década de 50, né, quando abre-se o cenário da Guerra Fria. Né? Então a gente tem os países mais ao norte, como França, como Inglaterra, a Irlanda em certo grau, Holanda, Bélgica e Alemanha Ocidental, junto com os países escandinavos nessa região de Europa Ocidental, enquanto que os países, né, do continente que estavam sob ocupação soviética configuraram aquilo que a gente chamaria de Europa Oriental. Né? Qual que é a grande questão? O que a gente está observando hoje na Europa é uma recolocação e um ressurgimento de alguns conceitos e ideias, né, sobre essa divisão regional da Europa que leva em consideração mais ou menos esses processos diferentes. Né? Ou seja, por exemplo, a gente pode observar que essa diferença entre países do Mediterrâneo ou países do sul da Europa Ocidental e os países do norte ressurge depois da crise de 2008 naquele acrônimo dos PIGs. Não sei se vocês se lembram desse termo. Foi muito utilizado ali por 2010, 2011 pela Troika, a União Europeia, o FMI e também o Banco Central Europeu, né, depois da crise de 2008, a implosão do sistema financeiro europeu, a gente acaba tendo a seleção de Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha como países onde há muito gasto e países onde políticas de austeridade deveriam ser instituídas, né, em razão da sua incapacidade econômica de gerar financiamento e principalmente de ter acesso à liquidez nas suas regiões. Isso fez com que a economia desses países passasse a ser controlada, sobretudo pelo Banco Central Europeu em Frankfurt. Né? Então a gente tem aí uma diferença importante entre os países do sul da União Europeia e os países do norte, uma vez que mesmo em uma situação econômica diferente daquela da década de 70, a gente tem uma diferença de hierarquias na definição de como que as economias desses países iam funcionar, justamente porque esses países do sul dependiam de uma forma ou de outra da bem-aventurança, digamos assim, dos países do norte, uma vez que a maior parte do PIB desses países do sul era produzida em razão de consumo de supérfluos por parte de países do norte. Né? Então, Portugal e Espanha, por exemplo, viveram muito na dependência do turismo dos países do norte, inclusive do Reino Unido, enquanto fazia parte da União Europeia, até 2016, para movimentar a sua economia. Então a gente tem essa ressurgência, digamos assim, da divisão entre norte e sul, mas a gente tem também, atualmente, uma discussão muito importante que está sendo feita em razão, no entorno do papel que tem os países ligados àquela antiga Europa Oriental. Né? E aí que eu tenho que recuperar um conceito lá do século XIX, que é muito importante. E ele é muito importante por quê? Porque ele vem sendo instrumentalizado por esses países em específico. Eles têm utilizado novamente o conceito que dá título a esse vídeo, né, que é o tema dessa semana na nossa discussão, que é a ideia de Europa Central. Né? Então vamos lá, o que anda acontecendo? Né? Não é de agora que países como Romênia, Bulgária, Hungria principalmente, mas também Polônia, vem tentando dar, de uma forma ou de outra, uma outra identidade para a sua participação dentro do processo europeu. Quando a gente fala de União Europeia, principalmente aqui a partir do Brasil, geralmente a gente se refere e a gente tende a constituir na nossa cabeça uma relação meio que triangular, né, entre França, Alemanha e as instituições europeias, sem a gente lembrar que existem 27 países membros que estão ali participando. Isso é muito importante. Hoje, eu estou gravando esse vídeo no dia 30 de junho, né, foi o primeiro dia da Conferência Internacional de Segurança do Forte de Copacabana. Eu estou aqui no Rio justamente, né, o cenário está um pouco diferente por causa disso. Porque eu vim assistir, e essa participação, teve uma participação muito importante de um representante da Conferência Internacional de Munique,
sobre segurança internacional, em que ele levantou essa questão importante. Ou seja, mesmo dentro da União Europeia, a gente tem países que não têm o volume de recursos disponíveis, não têm o PIB parecido com o da França ou da Alemanha. Mesmo se a gente pega esses países relativamente grandes, como Itália, Espanha, Portugal, Polônia, Dinamarca, Suécia, né? A gente ainda está falando de economias muito menores do que as economias francesa e alemã. E a capacidade de investimento da União Europeia nesses países também é balizada de uma forma ou de outra em razão da capacidade desses países de produzir economicamente, ter recursos e utilizar os seus territórios, né, de uma forma que lhes dê algum tipo de vantagem comparativa com relação aos outros membros da União Europeia, para que eles também alcancem os seus objetivos. É claro que a União Europeia ela é uma grande fonte de recursos para os países investirem em políticas públicas, sobretudo no nível local dos seus países, mas de uma forma ou de outra, como são países igualmente soberanos, ainda que de forma assimétrica, né, há uma diferença de recursos entre esses países, a gente tem que lembrar que eles também vão buscar atingir alguns dos seus interesses, sejam de Estado, sejam de governo, dentro dessa arquitetura institucional da União Europeia. Esse é um aspecto importante para a gente pensar recentemente não só o papel que países como Polônia e Hungria vêm tendo dentro do processo de integração da União Europeia, mas também países como a Turquia, dentro de arquiteturas que tocam na União Europeia, mas não se confundem com ela, como é o caso da OTAN. Né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, por exemplo, está num esforço relativamente grande e inédito para receber entre os seus países membros a Suécia e a Finlândia, que está dependendo de níveis de negociação bem importantes com relação àquilo que faz a Turquia. Né? As intenções turcas com relação a essa participação dos suecos e dos finlandeses dentro da OTAN. E isso a gente observa também no posicionamento de países como a Bulgária, como a Hungria e como a Polônia dentro da estrutura da União Europeia. Porque recentemente esses países eles têm se caracterizado como países da Europa Central. E nesse sentido é importante a gente lembrar que aquela divisão entre Europa Ocidental e Europa Oriental, ela trouxe ao longo do século XX uma visão muito clara do que seria a economia socialista, o que seria a economia capitalista, e que a Europa Oriental seria tradicionalmente uma região atrasada, corrupta, com uma série de problemas envolvendo, de uma maneira ou de outra, os países daquela região. Ao mesmo tempo, a Europa Oriental recupera para esses países o fato de que eles se tornaram, ao longo do período da Guerra Fria, países satélites da União Soviética. Né? Ou seja, estavam sob uma dominância hierárquica relevante dos soviéticos com relação às suas próprias decisões, em termos econômicos, sociais, políticos, educacionais, culturais e por aí vai. Recuperar a ideia de Europa Central, portanto, é fazer um pouco de um corte com relação a várias questões importantes dentro do processo de integração da União Europeia. Qual que é essa tentativa de recorte ao utilizarem os presidentes desses países, ou primeiros ministros, o termo Europa Central? Em primeiro lugar, o corte com relação a essa predominância ou a essa influência dos russos, né, recuperando um pouco o histórico do Império Russo, mas também da União Soviética sobre esses países naquele período. Porém, chamar-se, então, afastando, né, a intencionalidade dos russos, ao mesmo tempo em que se caracterizam como uma região específica dentro do conjunto da União Europeia e que, portanto, merece mais atenção por parte das instituições, tais como Portugal, Irlanda, Espanha e Grécia, tiveram no período, a própria Itália, né, tiveram no período da crise financeira internacional, né, o período posterior a essa crise. Então, chamar a atenção para si e demonstrar que a Europa ela é constituída para além daquilo que seria originalmente a Europa Ocidental, contando com outros países em uma diversidade um pouquinho maior, mas principalmente recuperando uma ideia do século XIX, que é a ideia de Mitteleuropa,
né? Ou Mittel, ou Europa, ou enfim, né? Não sei pronunciar direito em alemão especificamente. A ideia de Europa Central, ela descende de uma forma ou de outra de uma ideia sobre esses estados modernos, porém não nacionais, desenvolvidos naquelas regiões. Tanto que, para falar dos estados absolutistas dessas regiões, o Perry Anderson, como eu não estou em casa, né, eu não consigo mostrar o livro, mas ele tem um livro chamado Linhagens do Estado Absolutista, em que ele divide os estados absolutistas do Ocidente, os estados da Europa Ocidental e os estados absolutistas da Europa Oriental, né? Porque há uma diferença com relação às estruturas desses países. Os países da Europa Oriental, que se constituíram como Prússia, a Baviera, a Áustria, posteriormente Império Austro-Húngaro, né? Enfim, o Império Otomano, que se constituíram naquela região ou estiveram presentes ali, como o Império Russo também, a Polônia, a comunidade polaco-lituana, enfim, existem vários países que vão surgindo ali, mas que não tiveram o mesmo desenvolvimento dos países da Europa Ocidental. Em primeiro lugar, porque as suas economias se dedicavam, sobretudo, ao fornecimento de recursos naturais para a Revolução Industrial que aconteceria nos séculos XVIII e XIX na Europa Ocidental. Portanto, o foco sempre foi o foco de grande produção de alimentos e também de exploração de minérios, de exploração de petróleo, como no caso da Romênia, e também de exploração de florestas, né, em madeira para a construção civil ou de navios, enfim, nos países da Europa Ocidental. Ao mesmo tempo, o que a gente observa é que esses países nunca chegaram a se constituir como estados-nação, no sentido da Europa Ocidental. Né? Ou seja, são sempre impérios, por isso estados modernos e não estados-nação modernos, né? Porque eles eram estados que se constituíram também contando com minorias étnicas, religiosas, linguísticas, culturais, dentro de um guarda-chuva maior, o que cria dificuldades, por exemplo, no período da Segunda Guerra, posterior à Segunda Guerra Mundial, em que a gente vai trabalhar com a ideia de autodeterminação dos povos, né? E a indicação, inclusive, de onde estão esses povos. Foi essa região, por exemplo, que sofreu mais com as políticas genocidas da Alemanha nazista, mas que viu também uma série de trocas de populações, em que, quando se constituem esses estados como estados-nação, ali no começo do século XX até o final da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a cidadania das populações desses países ligadas à nacionalidade, portanto, algumas populações vão ter que sair dos seus territórios e ir para outros, de forma a poder ter direitos de cidadania garantidos, né? E, por fim, uma última grande questão é que esse processo de formação dos estados da Europa Oriental, né, ou, enfim, dessa Europa Central, sempre esteve ligada a uma discussão religiosa que aceitava diferentes características de cristianismo. Isso é diferente, por exemplo, do período desse mesmo período na Europa Ocidental. Vocês vão lembrar da Noite de São Bartolomeu, lá na França, a gente pode lembrar da Reforma Protestante na Inglaterra, também na Suíça ou na Alemanha, ou a Contra-Revolução e a Inquisição Católica na Holanda, né, que gerou, inclusive, a Guerra de Independência da Holanda com relação à Espanha, mas também na Espanha e nas colônias, em Portugal e nas colônias, enfim, né, que determinaram uma lógica de uma mesma e única religião para um mesmo povo. Sendo que aquela região da Europa Central, ela foi não só um centro importante da própria Reforma Protestante, mas ela conta com inúmeras variedades de religião. E eu não vou dizer um convívio pacífico, mas uma aceitação da diferença. Né? Essa aceitação ela não precisa ser harmonia plena, né? Não precisam ser melhores amigos, mas podem estar de uma forma ou de outra convivendo entre si, mas mesmo que essa convivência não seja uma convivência harmoniosa, digamos assim. Né? E isso traz, hoje, ecos importantes para pensar países como a República Tcheca, como a Eslováquia, como a Eslovênia, como a Polônia, a Hungria, a Romênia e a Bulgária, com relação à sua tentativa de se distanciar da Rússia. Falando, não, aqui nós somos ou católicos ou protestantes.
Nós temos, então, uma ligação com o processo histórico de formação religiosa, muito mais ligado à Áustria, bastião católico daquele período, ou e da Baviera, né, no sul da Alemanha, ou com as forças protestantes do norte, como Suécia, como Prússia, como Hanover e por aí vai. Né? Então, o que a gente acaba observando aí no meio do caminho? Uma tentativa de ligação mais com a Alemanha, mais com a Suíça, mais com a Áustria, com o norte da Itália, do que com a Rússia ou mesmo com a Turquia e o Oriente Médio. Né? Essa instrumentalização desse conceito de Europa Central por parte desses países não passa ao largo dessa tentativa de se constituir como bastião da União Europeia contra, né, ou resistindo às intencionalidades da Rússia que perpassam esses países e tocam na Alemanha. Né? Então, acho que é um ponto importante para a gente buscar entender e observar essas dinâmicas, né? Como que elas vão se dar aí nos próximos meses e anos, entender um pouquinho melhor se essa região ela vai se constituir como uma região autônoma ou se essas intencionalidades estão ligadas apenas aos interesses dos governos ali que estão agora no poder, né? A observar os efeitos da guerra da Ucrânia também com relação a isso. Tá bom, gente? Acho que é isso, daria para ficar aqui um monte mais falando, mas já deu 20 minutos. E a gente se encontra na semana que vem. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, coloca aqui para a gente ler. A gente sempre tenta responder, sempre tenta ler, apesar das coisas estarem meio corridas, né? E a gente tem algumas novidades dentro em breve. Logo a gente vai chegar a 2.000 inscritos e a gente está muito feliz com isso. Tá bom? Um abraço e até semana que vem.